8 horas mais 40 minutos pelo horário oficial de Brasília, de volta com a nossa abertura de mercado, ao vivo aqui pelo site Notícias Agrícolas. E o assunto agora é o setor de rações, é o setor principal e de maior importância, é claro, para a produção de carnes, para a produção de proteína animal, em um momento em que o Brasil tem se mostrado realmente importante personagem nesse setor. E é isso que a gente vai conversar agora com o seu Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sindicações. Seu Ariovaldo, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Carolina. Seu Ariovaldo, antes da gente falar um pouquinho do mercado, eu gostaria de saber do senhor se há realmente alguma preocupação com esses protestos dos caminhoneiros que acontecem por todo o Brasil. São pelo menos 9 estados com pontos de paralisação. O seu setor já tem recebido alguma queixa, já tem recebido algum impacto sobre isso? Eu acho que ainda não. Nós ainda não recebemos queixa, Carolina, por conta do carnaval, né? Eu diria que agora, iniciando a semana, de certo, algo vai respingar, porque são regiões importantes nesse mapa onde matéria-prima e produto acabado circula, né, e que envolve os nossos produtos. Tá certo. Bom, então, por enquanto, nenhum prejuízo, o que é bom, né, seu Ariovaldo, já que o senhor deu uma entrevista à agência Reuters na última semana, relatando uma preocupação do setor com essa crise econômica que a gente tem observado no país e também de uma forma geral pelo mundo, né, algumas preocupações muito sérias, isso podendo afetar a possibilidade do setor de rações atingir a sua meta de aumentar a produção em 3% nesse ano de 2015, não é isso? Uhum. A preocupação está calcada nesses pressupostos, né, fundamentos, seja de ordem internacional e principalmente doméstica. De toda forma, a economia está em frangalhos, né? A indústria sofreu bastante esse ano. Se você somar a inflação que continua acelerando, toda a necessidade de um ajuste que o pacote fiscal, né, de aperto vai se dar em relação ao crédito, tanto o crédito pessoa jurídica quanto a pessoa física, e a preocupação do cidadão, do consumidor com eventual aumento da possibilidade de desemprego, deve esfriar um pouco o consumo. Alimento é um produto assim, de primeira necessidade que dificilmente se deixa de consumir, mas o consumidor opta, às vezes, de um tipo para outro, né, por conta de caber no orçamento dele o desembolso que ele tem que fazer. Então, claro, sob o ponto de vista doméstico, é uma preocupação razoável. E em relação ao cenário internacional, né, o câmbio acaba favorecendo essa desvalorização da nossa moeda, torna as carnes, os produtos da exportação, né, mais competitivos, deve compensar um pouco então a queda desses preços das commodities. Por outro lado, né, a China tem dado uma desacelerada, em contrapartida os Estados Unidos têm crescido, né? Os Estados Unidos parece, né, já está se tornando novamente um grande parceiro comercial do Brasil, isso é uma boa informação. Seu Ariovaldo, isso acontece, essa preocupação chega mesmo em um momento onde o preço das matérias-primas estão mais baratos, né? Uhum. Então, é curioso, né, até um pouco paradoxal, Exato. Né? Aqueles fundamentos tradicionais, né, que regulam, que modulam o preço, né, das commodities, né, basicamente a oferta por conta da demanda, inclusive, né, e câmbio. Problemas, enfim, de ordem climática, né, que vão também alterando, né, essa relação de oferta para atendimento da demanda. Por conta disso, né, nós estamos vivendo um momento de fartura nas safras globais e isso acaba pressionando os preços, né, principalmente do milho, do farelo de soja, que é utilizado aqui pela indústria local. Por outro lado, né, essa desvalorização cambial, né, ela acaba se refletindo no desembolso doméstico, porque você tem que pagar, você tem que desembolsar mais reais, né, para poder pagar essas contas em dólar e acaba então diminuindo um pouco essa vantagem, né? E das commodities, ou principalmente o milho e farelo de soja, quando tem um preço mais
mais convidativa, acaba estimulando a produção da pecuária, né? Então precisa também haver um certo cuidado aí para se relacionar ou se adequar a oferta à demanda, né, para que não haja corrosão e tal, sob o ponto de vista financeiro, os empreendimentos consigam sobreviver, né, para a gente não retomar uma situação dramática que ocorreu em 2012 com tantos pedidos de recuperação judicial e inviabilização de negócios, falências, né, dificuldade de pagamento que afeta toda a cadeia produtiva. Claro, há uma busca, então, por pelo menos uma estabilidade para o setor, né, senhor Ariovaldo? Sim, outra vez, né, o setor agropecuário, né, ele acaba geralmente sendo assim o último prejudicado por conta de oferecer, em tese, né, por conta de oferecer alimento, né, que é algo que todo mundo precisa, né, de oxigênio, água e comida, né, para se manter vivo. Então, nesse momento de dificuldade que a economia brasileira passa, né, e tantos segmentos industriais, né, a queda da produção industrial no ano passado, que foi mais de 3%, esse ano aponta também, o Boletim Focus aponta para uma continuidade na queda da produção industrial. Isso é ruim, porque a indústria também puxa o setor de serviços, né? Se ela vai mal, provavelmente ela vai afetar também o setor de serviços e o PIB do serviço. Esse ano 2015, provavelmente, quem vai contribuir bastante, né, apesar do PIB ainda também já apontar para uma recessão, é o setor da agropecuária, que pode ainda crescer uns 2% esse ano, né? Sem dúvida. Senhor Ariovaldo, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nos últimos dias divulgou o seu relatório chamado de Baseline, que é uma projeção que ele faz para os próximos 20 anos e trouxe perspectivas de um aumento anual na demanda das 3 principais carnes, bovina, suína e de frango, de mais de 1%. E coloca como uma projeção também os custos de produção desses setores como os menores dos últimos anos. E ainda coloca o Brasil como determinante nessa forma, nessa possibilidade de atender esse aumento da demanda. O senhor acredita nisso? Acredita nesse papel do Brasil realmente como determinante na produção de proteína animal? Absolutamente. Porque o Brasil, ele acaba... o Brasil, ele reúne praticamente todas as condições, né, para que ele possa, de produção, sob o ponto de vista a mão de obra, recursos naturais, enfim, a produtividade, e considerando, né, esse ciclo que nós estamos passando aí lamentavelmente para a agricultura não é bom, porque é um ciclo de baixa de preços, mas como eu havia antecipado, ele estimula, né, e favorece a pecuária, a cadeia pecuária, porque o custo da alimentação praticamente é o maior custo envolvido na produção pecuária, né? Então, o Brasil, de certo, a própria ONU, a FAO já reconheceu que o Brasil tem uma missão, uma responsabilidade de atender aí essa demanda, boa parte dessa demanda adicional por proteína animal aí nas próximas décadas, e definitivamente condições há. É lógico que produzir no Brasil está se tornando praticamente inviável, né? Por conta da burocracia, da carga tributária e de tantas exigências absurdas. Isso acaba, e principalmente, né, em relação aos custos trabalhistas, né, que também, basicamente, precisam de algumas reformas para que se devolva a competitividade através de ganhos de produtividade, para que, de fato, a gente possa favorecer, obviamente, o país, né, nossa balança comercial, melhorar a renda das pessoas, enfim, aqui, mas, de toda forma, também conseguir atender essa demanda adicional global. Então, essa responsabilidade que temos, né, o Ministério da Agricultura é um ministério que precisa se tornar protagonista, e não coadjuvante. Claro. Agora, a ministra que está empossada e que tem amplo conhecimento da agricultura e da pecuária nacional, né, ela tem, inclusive, capacidade para fazer isso acontecer. Então, o foco deve estar, assim, voltado a ela, né? Ela tem apoio do setor privado,
né? Tudo que a gente quer é alinhar, né, políticas públicas, né? O setor privado está sempre disposto a contribuir para que a gente possa, e o governo precisa fazer a parte dele, né? Precisa eliminar as dificuldades, as barreiras, burocracias e tal. A gente enfrenta já tantas barreiras internacionais, né? Principalmente no setor agropecuário, colocar o nosso produto lá fora. Então o governo precisa retomar e dar uma guinada à nossa diplomacia comercial e passar a estabelecer acordos gerais de preferência e tal com países, de fato, parceiros do porte do Brasil, para que as transações, então, sejam positivas, né? Mas sem dúvida. Senhor Evaldo, falando um pouquinho da relação entre preço e demanda, a gente, ouvindo alguns consultores e analistas de mercado nos últimos dias, a gente recebeu essa informação de que em algumas praças de comercialização de soja, por exemplo, a gente via o mercado interno, né, e a demanda por matéria-prima para a produção de farelo, principalmente, pagando melhor do que os preços da soja para exportação. De que forma que o senhor vê essa informação? Realmente essa é uma tendência que pode vir a se consolidar e o produtor brasileiro de soja pode ter preços melhores do que ele estimava por conta dessas safras recordes? Então, é aquilo que eu falei, né? Essa é uma análise muito complexa a ser feita, porque, outra vez, aqueles fundamentos tradicionais que regulavam preço, né, que determinavam preço, eles passaram a se adicionar novos atributos aí. Então tem uma série de outras razões que têm modulado os preços, né? Outra vez, nós temos o setor, né, a cadeia agropecuária, né, ela sofre por conta de carga tributária também e também pela burocracia, né? Os processos complexos relacionados, regimes tributários diferentes e múltiplos, isso acaba encarecendo, né, o produto, a administração nas empresas, o problema do frete no Brasil, o modal rodoviário, que é a opção, a necessidade, né, de promover uma reforma logística, investimentos maciços em infraestrutura. Enfim, é comum essas observações, essas comparações que se faz, né, no transporte da soja, por exemplo, da região do Mato Grosso até um porto de escoamento, pode ser Santos em São Paulo. Então aqueles absurdos, né, aquilo que está sendo transportado tem o mesmo custo do frete para isso, ou recentemente, né, é mais barato botar soja de Santos até a China, porque o frete marítimo vai chegar num outro continente, do outro lado do mundo, é mais barato do que o frete para trazer essa matéria-prima da região produtora até essa área de escoamento, né? Então tem tantos fatores envolvidos aí, né, que levam a própria, como eu falei, os regimes tributários, né, impostos indiretos, o caso PIS e COFINS e acúmulo de créditos presumidos. Então é uma confusão danada que, no fundo, né, essas desonerações parciais, né, na cadeia, em elos da cadeia, não na integralidade, isso acaba gerando custo adicional que invariavelmente, se não na totalidade, parte dele é repassado. Parte ao consumidor, enfim, a quem vai industrializar, e aí se passa ao consumidor, e isso acaba alimentando índices inflacionários, afora a questão do câmbio que eu disse, né? Lá fora, né, você tem uma pressão por conta da valorização do dólar, mas aqui internamente, né, essa nossa moeda desvalorizou muito, né? Então, se por um lado, eu não vou dizer que desvalorizou muito, mas a grandeza da desvalorização acaba favorecendo o exportador, mas no fundo começa a pressionar também, né, custos internamente, né, tanto na industrialização e tal, porque você tem que pagar serviços, outros, energia, salários em moeda aqui e que no fundo, quando você desembolsa, né, uma série de outros itens dolarizados, tem que desembolsar mais. Então, enfim, é possível, né, que haja esse descolamento e da mesma maneira, né, que pode estar mais favorecendo aqui o preço, né, do que se mencionou em relação ao lá fora, pode eventualmente inverter, né, por conta de uma série de outros fatores, né. O mundo muito dinâmico, né, globalizado, né, então essas interferências, né, o apetite voraz, né, por comprar esse produto ou outro, essa safra
né, generosa que se deu, o estoque de passagem mais aliviado. Então é uma análise complexa, né, mas pode estar acontecendo, Claro. sim. Senhor Eovaldo, para a gente finalizar, devemos continuar atentos ao andamento dos preços do petróleo e o impacto que isso tem sobre a economia de alguns países que são importantes compradores do Brasil no setor de carnes, como a Rússia, por exemplo? Ah, sem dúvida, isso já está acontecendo, né? A gente já percebeu aí nesses primeiros meses do ano, tanto a Rússia quanto países do Oriente Médio, né, que tem a sua economia bastante calcada, né, na venda, na exportação de petróleo, tem encontrado dificuldades, né? Além disso, dentro dos Estados Unidos também, né, o sucesso lá da exploração de óleo e gás de xisto, né, e essa correlação, essa queda de braço entre produtores de petróleo e os produtores de óleo e gás de xisto americano, né, mantiveram, né, o preço aí praticamente na metade, né, uma desvalorização razoável, né, na ordem de $50 o barril, mesmo nos Estados Unidos, né, a gasolina acabou desvalorizando tanto, né, que acaba comprometendo também o interesse de adicionar o etanol à mistura, né. Claro. Então isso acaba também contribuindo para pressionar o preço, né, do milho. Enfim, eu diria que um cenário que deve persistir por algum tempo, afeta até os planos brasileiros, né, do ponto de vista macro, na questão do pré-sal, mas é uma realidade nova do mundo de conviver com esses preços do petróleo nesses patamares, né? Sem dúvida. Senhor Eovaldo Zani, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações conosco nesta manhã de segunda-feira. O senhor já está convidado para voltar mais vezes a conversar conosco aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Ótimo, sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigada, uma boa semana para o senhor. Tchau. Até mais, tchau, tchau. Bom, então vejam, né? Realmente trata-se de uma situação delicada, uma situação de extrema atenção nesse momento, embora a gente tenha um setor favorável, principalmente de demanda e de preços menores na matéria-prima, a instabilidade econômica do país acaba preocupando esse setor, acaba trazendo alguma ameaça ao alcance dessa meta de um aumento de produção de 3% nesse ano de 2015. Vejam só alguns dados do Sindicações em 2014. Do total produzido pela indústria de rações, o setor de aves respondeu por mais de 50% ou 37 milhões de toneladas, seguido pelo segmento de alimentação de suínos, com 15.200.000 toneladas, e a demanda da pecuária bovina foi de 8 milhões de toneladas. Considerando apenas o valor das matérias-primas utilizadas para a produção de ração, como soja e milho, o setor movimentou em 2014 cerca de 49 bilhões de reais. Para 2015, a projeção é de que se movimente 52 bilhões de reais. Então, vamos acompanhar. Tomara que as metas sejam realmente atingidas. Bom, 8 horas mais 58 minutos, a gente faz um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações sobre o mercado do leite no estado de Santa Catarina. É um instante só, a gente volta já já.